Então, vamos lá, meu querido irmão, minha querida irmã. 2021, o ano da aliança. Ninguém esperava um ano tão complicado, mas estamos aqui aliançados com Deus, aliançados como igreja, e vamos vencer todas as nossas lutas em nome do Senhor Jesus. E esse mês é o mês da lealdade. E eu quero compartilhar com você nessa noite um tema: Deus é leal à sua palavra. Deus é leal à sua palavra. Irmão, esse tempo difícil, nós estamos vivendo um tempo onde existe uma guerra silenciosa, mas é uma guerra. Tem um vírus que ele não faz barulho, você não pode vê-lo, você não vê ele passando, nem um ventinho ele faz, mas ele está aí. E ele está trazendo muita tristeza, muita angústia, muita preocupação, muita depressão. Ele está afetando a população do nosso planeta. E eu sei que também nós não somos desse mundo, mas também habitamos nesse planeta. E também estamos sofrendo com tudo isto. Então é uma guerra silenciosa, mas é uma guerra. Mas a Bíblia, ela nos ensina a palavra de Deus, e Deus é leal à sua palavra. E hoje eu quero compartilhar com você sobre a lealdade de Deus na palavra e também usar as armas que Deus nos deu para lutar. Quando nós estamos em guerra, nós precisamos estar armados e entender as armas, conhecer as armas, saber usar as armas contra esse inimigo tão presente e atual hoje. Querido, essa segunda fase, não sei o que é, esse segundo ataque desse vírus aí, parece que está mais cruel do que o primeiro. Sabe, todos os dias nós estamos vendo pessoas morrendo, mas agora isso não pode tomar conta do nosso coração, da nossa vida. Nós precisamos crer na lealdade de Deus na palavra, nós precisamos saber que Deus nos sustenta, precisamos saber que Deus nos levanta. Deus levanta o abatido, é como Davi: esperei confiadamente no Senhor, mesmo os nossos irmãos que estão sofrendo o ataque, estão sendo contaminados, nós estamos vendo a grande maioria, graças a Deus, estão saindo ilesos. Então, glória a Deus, eu preciso acreditar nisso e você também. Então, querido irmão, lealdade na palavra. O homem, o ser humano, quando eu falo homem e mulher, o ser humano em si, ele não é tão leal na palavra. Muitas vezes nós empenhamos a palavra, nós falamos alguma coisa, mas logo depois, diante das circunstâncias, nós mudamos a nossa palavra. Mas a Bíblia diz que eu preciso, quando eu empenho a minha palavra, mesmo se eu tiver um prejuízo financeiro, eu tenho que manter a minha palavra. Mas não é isso que acontece. E quanto mais o tempo passa, mais o mundo caminha para ir contra os princípios de Deus, mais nós somos motivados, incentivados a sair fora dos princípios. E o que acontece? A nossa palavra hoje parece que não tem tanto peso. Querido irmão, hoje as pessoas, para comprar, para vender, para fazer qualquer coisa, faz um contrato, assina um contrato, leva no cartório, carimba, e volta, e vai, e volta, e depois não se cumpre o contrato. Então, querido, a palavra então já passou, mas eu quero pensar na fidelidade de Deus na palavra. Números, livro de Números, no capítulo 23, no versículo 19, está aí no seu telão, eu vou ler aqui na minha Bíblia, ele diz assim, 23, versículo 19... Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Querido irmão, se Deus falou, Ele vai cumprir. E se Deus falou e está na palavra, Ele vai cumprir. E é isso que eu quero pensar com você. Eu quero passear em alguns textos da palavra, algumas situações da palavra, e dentro dessas situações olhar e ver a lealdade de Deus com relação à palavra. Primeira arma que eu quero falar com você é sobre oração. Oração é uma arma poderosa, querido irmão. A Bíblia diz que nós não temos porque não pedimos, e quando pedimos, pedimos mal. Muitas vezes não sabemos nem pedir. Querido, às vezes a pessoa está lá usando o limite do cheque especial, e aí ela começa a orar a Deus: Senhor, no nome de Jesus, me ajuda a cobrir o limite, me ajuda a cobrir o limite. Não sabe nem pedir, pede mal. Irmão, não é para cobrir o limite, é para ultrapassar o limite, é para entrar no azul, não mais ficar no vermelho. Isso tem que ser o meu pedido, eu não posso pedir mal, eu tenho que saber pedir, e saber que Deus é bondoso, é leal na sua palavra, e Ele pode fazer muito mais do que a minha capacidade de pensar, imaginar ou de pedir.
Sabe, eu sou limitado até para pedir, mas Deus não é limitado. Não é. Para dar, Deus não é. Capacidade de Deus em nos dar é muito maior do que a nossa capacidade de receber. Então eu quero pensar com você exatamente nisso. Nesse tempo, usar a oração como uma arma. Você quer ver a insistência da oração? Isso que eu quero pensar, o primeiro ponto com você, a insistência da oração. Irmão, quantas vezes nós oramos e, na verdade, não sabemos orar? Às vezes a oração, eu não estou falando de você, né? Não estou falando de ninguém da nossa igreja, isso aí é da outra igreja, aquela outra igreja lá, aquela outra igreja lá, aquela outra igreja lá, não é da Vida Nova, né? São irmãos nossos de outra igreja. Quantas vezes a pessoa, aquele irmão, ela pensa que a oração é um monólogo, só ela fala. Ela fala, ela fala, ela fala, ela fala, ela não para ouvir Deus, não para ouvir a resposta de Deus. E depois, quando ela termina a oração, em nome de Jesus, amém. E aí, quando não dá certo, perdão, ela diz, mas eu até orei. Então, querido, você orou, mas você esperou Deus te responder? Você teve certeza da resposta de Deus? Então, oração, querido irmão, é um diálogo. Nós precisamos aprender a falar, aprender a ouvir, aprender a falar, aprender a ouvir. Então, isso é oração. E muitas vezes, Deus não responde no momento. Vamos lá, Mateus 15, versículo 21, é um texto muito conhecido, fala da mulher cananeia. Então essa mulher foi insistente na oração, não é para desistir, orou uma vez, não deu certo, parou e não ora mais. Não, querido irmão, nós precisamos aprender a insistir na oração, a conversar com Deus. Olha o que diz aqui o texto com relação a essa mulher. Partindo Jesus dali retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã, ficou curada. Querido irmão, isso aqui é um exemplo de oração. Um exemplo maravilhoso de uma pessoa que não desiste. De uma pessoa que é perseverante na oração. Não importa se a resposta não veio hoje. Não importa se a resposta não veio amanhã, depois de amanhã. Querido, a primeira vez que essa mulher falou com Jesus, Jesus não respondeu nenhuma palavra para ela. Houve um silêncio total, e os discípulos ainda falaram para Jesus, Senhor, despede essa mulher, nem responde a oração, manda essa mulher embora, por favor, ela está seguindo a gente, na verdade, Senhor, ela já está atormentando, tirando a nossa paz, manda essa mulher embora, e Jesus olha para os discípulos, e creio que não olhou para a mulher nesse momento, ele diz, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Talvez ele tenha olhado para ela e tenha dito, eu não vim para você. Você não é da casa de Israel. Eu não vim para você. Irmão, que resposta dura. Que resposta dura. E Jesus estava certo. Porque naquele momento Jesus estava na terra somente para o povo judeu. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. A bênção se estendeu até nós. Quando os judeus recusaram Jesus como Messias, se estendeu. Mas naquele momento Jesus tinha razão de falar, eu não vim para você. Mas aquela mulher, ela prostra, adora Jesus. Ela diz, Senhor, me socorre. Me socorre. Querido, aquela mulher deu passos na oração. Passos de quem acredita. Passos de quem busca realmente aquilo que precisa. Porque não é orar uma vez e desistir, não. Existem situações na oração que nós vamos ter que insistir, nós vamos insistir.
E Jesus falou direto com aquela mulher agora. Jesus olhou para ela e disse: ei, mulher, não é bom pegar do que está sobre a mesa e dar para os cachorrinhos, porque na mesa estão os filhos. E aquela mulher adora Jesus novamente. Ela diz: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Sabe o que ela disse para Jesus? Senhor, eu creio no Senhor. Eu não sou judia, mas eu creio no Senhor. Eu sei que o Senhor, na verdade, é Deus acima de todas as coisas. Eu sei, na verdade, que o Senhor é o Criador de todas as coisas. E eu sei que eu não sou um fruto do acaso, mas eu estava nos teus planos também, e ainda estou, e realmente estava, porque Jesus sabia que o judeu não iria aceitá-lo, e a bênção viria para o gentio também, para aquela mulher, para mim e para você hoje. Hoje nós somos filhos de Deus, pela graça, misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus olhou para aquela mulher, teve compaixão daquela mulher. Ele diz: mulher, a tua fé é muito grande. Como uma fé é muito grande? Aquela mulher não desistiu no silêncio. Significa, não desistiu quando a resposta não veio. Aquela mulher não desistiu quando Jesus diz: a minha bênção não é para você hoje. E muitas vezes nós desistimos quando há silêncio. Desistimos quando Deus diz: espera, não é para hoje o que você me pede. A sua bênção não é para agora. A mulher não desistiu. E quando Jesus faz uma comparação muito difícil de ser entendida, e confesso até por mim, como Jesus diz para aquela mulher: não vou pegar o pão que é para os filhos e dar para um cachorrinho. Irmão, você sabe do que Jesus chamou a mulher, mãe de cachorrinho, você sabe o que é. Mas aquela mulher mesmo assim se prostra. E ela clama por misericórdia. Isso é uma fé. Isso é uma arma poderosa. A arma da oração, a arma da fé. A arma da persistência, de não desistir. Nem quando tudo está difícil, nem quando tudo diz não. Aquela mulher não desistiu. Talvez você que está aí me vendo, me ouvindo do outro lado, querido irmão, querida irmã, talvez você está passando um tempo tão difícil, onde não tem saída, onde parece que Deus calou, Deus não responde. E quando parece que você ouve uma voz e você diz: é de Deus, e Deus diz: não é para agora, não é para esse momento. Mas você diz: Senhor, eu não tenho mais condição. Se não for hoje, não dá mais. Não desista. Não desista. Coloca a sua boca no pó, clama, fala com Deus, chora, peça misericórdia. Sabe, querido, nos tempos difíceis da nossa vida, talvez eles possam ser os melhores tempos da nossa vida. Porque é num momento como esse, num momento de dificuldade, de angústia, de dor, talvez no momento de insegurança, de incerteza, é o momento que nós nos aproximamos mais de Deus. É onde a presença de Deus se torna real. É onde o toque de Deus é tão sentido, tão palpável. Querido, como eu tenho pensado e tenho falado, é o tempo da igreja despertar. Esse é o nosso tempo. Então eu preciso entender isto. Eu não vou reclamar do tempo difícil. Eu não vou murmurar do tempo difícil. Eu vou insistir com o meu Deus, porque eu sei onde está o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra. Ele é poderoso para me socorrer, seja qualquer situação da vida. Ele é poderoso para te socorrer em qualquer situação que você possa estar passando. Não desista, não desista. Por favor, coloca para mim, Márcio querido, coloca na tela para mim, sabe, aquela referência de uma oração insistente. Pedi e dar-se-vos-á. Buscais e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe. Quem busca, encontra. Deus
é leal à sua palavra. Se Ele colocou isso, se Ele disse que nós, em alguns momentos da vida, nós precisamos orar dessa maneira, insistir, pedir, bater, buscar até achar. Deus é fiel na palavra, foi Ele que escreveu isso. Talvez seja o seu momento de insistir na oração, de não desistir na primeira. Talvez seja o meu momento de não desistir na primeira, de insistir com Deus. E é isso que eu ando fazendo na minha vida, querido. Sabe, tem sido um tempo tão precioso, tão triste nesse lugar vazio, mas tão precioso de saber que ele não está vazio, mas quando eu estou aqui, quando alguém está aqui, ele é cheio da presença de Deus. Ele é cheio da presença do Espírito. E é nesse momento que o coração enche de alegria. É nesse momento que a gente vive um êxtase sozinho com Deus, sem ninguém estar vendo. É o melhor momento. Não desista, meu irmão, não desista, minha irmã, vamos caminhar. A guerra é silenciosa, mas ela é real. Mas o nosso general é Cristo, Ele é o Senhor da guerra. Eu quero falar com você num outro ponto agora de uma oração, a oração de um coração quebrantado. Irmão, coração quebrantado é algo tão poderoso diante do nosso Pai. E eu quero pensar com você numa outra passagem muito conhecida, de uma mulher que estava sofrendo humilhações tremendas, sofrendo, sabe, no lugar onde ela estava, a desonra de ser uma mulher estéril. E ainda por cima, tinha uma penina que vivia atormentando a vida dela. Estou falando de Ana. Eu vou ler 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 19. Talvez a leitura seja um pouco longa, mas eu creio que ela é necessária. Diz assim o texto: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher. Não, querido irmão, desculpa, eu li errado. 1 Samuel 9, perdão. Vou voltar. Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente. Isso é oração de um coração quebrantado. É quando nós não nos contentamos em somente falar. É quando nós regamos a nossa oração com as nossas lágrimas. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, Senhor da guerra, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observá-la, e observava o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. E disse ela: ache a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi ao seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Querido irmão, esse é um exemplo de uma arma poderosa, a oração de um coração quebrantado. A oração é uma arma poderosa, mas ela se torna mais poderosa ainda quando ela é feita com uma insistência, com aquele que crê, ou então com aquele coração totalmente quebrantado, totalmente rendido ao Senhor.
E Ana estava vivendo nesse momento de uma angústia tão grande, uma tristeza tão grande, uma incerteza tão grande, uma humilhação tão grande. Talvez alguém possa estar passando por isto. E ela vai ao melhor lugar. Ela vai à casa do pai. Sozinha, não era dia de culto. Talvez um momento como esse, o templo vazio, aquela mulher entra, caminha na direção do altar, ajoelha, coloca o seu rosto entre as pernas, a boca no pó, e ela começa a falar com o Senhor, falar com o Senhor. E creio que nos movimentos dela, ela levantava a cabeça, e os lábios se moviam, mas não saía nenhuma voz. E Eli seria nos nossos dias o pastor daquela igreja. Ele passa, olha aquela mulher, depois ele vai até uma distância e continua observando aquela mulher. E Ana chorava e chorava muito. Os lábios mexiam, talvez abaixada, levanta, abaixa, levanta, e mexendo o corpo. E ele não aguenta. Aquele pastor, naquele momento, ele estava totalmente longe de Deus. Deus não falava mais com ele. Deus não se manifestava mais naquela época, porque Eli, o sacerdote, estava fora dos princípios de Deus. E Eli chega perto daquela mulher, por estar fora dos princípios, ele julgou a mulher segundo o pensamento dele, segundo as atitudes dele. Normalmente nós pensamos dos outros aquilo que nós somos. E ele, desviado, pensa que a mulher também estava desviada. Ele diz: mulher, até quando você vai insistir nesse vinho? Até quando você vai insistir, sabe, nessa embriaguez, nessa vida de embriaguez, nessa vida de tanta festa, de tanta coisa? Aquela mulher olha para aquele homem e ela sabia da situação dele, porque não era algo escondido de Israel naquela época. Os filhos dele denunciavam a vida dele. O fato de Deus não falar mais, de não haver manifestação, denunciava a situação dele. Mas aquela mulher olha com uma humildade para aquele homem. Ela diz: ah, meu Senhor. Ela o chama de Senhor. Não tem a tua serva. Ela se coloca numa posição de serva, de um homem que estava fora dos princípios, mas havia uma autoridade sobre ele, sacerdotal. E ela diz: não tem a tua serva como filha de Belial. Não estou bêbada. Estou com o coração tão amargurado, tão triste, tão quebrantado, que eu vim me derramar na presença do meu Pai. O meu espírito está angustiado. E eu só encontro conforto e segurança na presença do meu Pai. E é isso que eu estou fazendo. Ele percebe o fora que dá. Ele olha para aquela mulher e ele diz: mulher, que o Senhor conceda o teu pedido. Vai em paz. E você vê como Deus é leal à palavra dele. Mesmo aquele sacerdote estando fora dos princípios, ele libera uma palavra na vida daquela mulher. E aquela mulher, no próximo ano, ela tem um filho, Samuel. Muitas vezes o nosso momento de angústia, nós precisamos de mover, nós precisamos de algo de Deus. Nós necessitamos que Deus faça algo na nossa vida. Aquela mulher, ela precisava desesperadamente que Deus a tirasse da humilhação da esterilidade e desse a ela um filho. E ela é tão específica com Deus: se o Senhor me der um filho varão, homem, eu o devolvo ao Senhor. E eu digo que na cabeça dele não passará navalha. Ela fez um voto de Nazireu. Querido, Ana queria sair da humilhação. Ana queria um filho. E Deus precisava de um profeta. Um dos maiores profetas, Samuel. Um dos maiores juízes do povo de Israel, Samuel. Esse homem, esse profeta que Deus usou de uma forma poderosa, ele foi gerado no útero de uma mulher que não podia ter filho. Talvez a sua luta hoje, você pensa: não vai dar, eu não consigo sair disto. Talvez na sua cabeça, o frutificar é algo tão longe, tão impossível para você. É como uma esterilidade, é como uma terra seca que não dá nada. Esquece a terra seca. Esquece isso. Deus te fez uma pessoa frutífera. Deus te fez uma pessoa abençoada, abençoado.
E para o filho de Deus e para a filha de Deus, não há terra seca permanente. Uma hora Deus ouve o teu clamor, uma hora Deus libera uma palavra e Deus muda a tua situação. E eu creio que é nesse tempo que Deus vai mudar a situação de muita gente. Porque daqui para frente, querido, no despertar da igreja, haverá um mover do Espírito. O mover do Espírito Santo, como houve no princípio, no dia de Pentecostes. E como a igreja foi fundada no princípio do poder do Espírito Santo. É isso que Deus está resgatando, trazendo de volta no meio de uma pandemia, no meio de um tempo que é um tempo de caos sobre o planeta Terra. Mas existe uma igreja que clama, existe um povo que ora, existe um povo que acredita, e é através desse povo que Deus vai manifestar o poder dele. É através da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Nós somos a igreja de Deus nesse tempo, querido irmão. E Deus conta comigo, Deus conta com você, com a nossa persistência. Deus conta com o nosso coração quebrantado. Deus conta com a humildade do nosso coração. Porque é aí que Deus pode derramar o poder dele. Se não há humildade de coração, se não há quebrantamento de coração, não tem como Deus encher o pote. Errar nós erramos, falhar nós falhamos, limitado nós somos. Mas a Bíblia diz que aquele que reconhece e deixa o seu erro, esse alcança a misericórdia, e depois da misericórdia vem o derramar do poder. Isso é o Deus leal à sua palavra. Ele não pode negar a sua palavra. É por isso que a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. É nesse Deus que nós cremos. Porque no momento de angústia, de tristeza, nós começamos a buscar na mente onde eu errei, o que eu fiz de errado, onde está o meu erro. Mas se o Espírito falar, peça perdão e corrija. Porque nós precisamos crer nesse Deus poderoso. Querido irmão, eu coloquei algo assim que para aquietar o meu coração e trazer uma esperança no seu coração. Por favor, Márcio, coloca para mim. Deus não despreza o coração quebrantado. Quem rega as suas orações com lágrimas, nunca sairá da presença de Deus com as mãos vazias. Nunca, nunca, nunca. Então é tempo de clamar, é tempo de chorar, é tempo de derramar o coração no altar. Esse é o nosso tempo. Não é tempo de ter medo, não é tempo de angústia, não é tempo de tristeza, é tempo de derramar o coração. É tempo de clamar ao Senhor, é tempo de estar perto do Senhor, é tempo de buscar ao Senhor. Deus diz que Ele se deixará achar por aqueles que buscam. E Deus está esperando a minha busca, a sua busca, a nossa busca. É isso que Deus está esperando. Querido irmão, Deus precisava de um profeta, Deus precisa de uma igreja que vai se levantar nesse último tempo, como uma igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula. Por isso que é tempo do despertar da igreja, o corrigir do rumo das nossas vidas. Mas nós somos esse povo, e creio que nós somos a igreja que o Senhor vai levantar nesse tempo. Não estou falando de vida nova, estou falando de cada cristão, de cada cristão. E a última coisa que eu quero compartilhar com você, querido irmão, não quero me demorar muito, é sobre uma arma poderosa, a lealdade ao princípio de autoridade. Isso que eu preciso entender é uma arma poderosa. Mateus, no capítulo 8, no versículo 5 a 10, também fala de uma situação muito conhecida. Eu não estou trazendo nada de novo para você, querido, estou relembrando junto com você a palavra. Lealdade ao princípio de autoridade, Mateus 8, do versículo 5 até o 10. Vai aparecer aí na sua tela. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Jesus está dizendo a você: eu vou te curar. Jesus está dizendo a mim: eu vou te curar. O desejo de Jesus é ver um filho, é ver a filha curado. Deus não tem prazer no sofrimento de um filho. Eu sou pai, você é mãe. Você não tem prazer em ver o seu filho sofrer. Deus também não tem prazer no nosso sofrimento. E Jesus disse: eu vou lá, eu vou curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens,
E digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isso, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Querido, leia o texto todo, leia o contexto todo para você ver que maravilha. A lealdade ao princípio de autoridade. Esse homem era um centurião, esse homem era um oficial do exército romano. Era um homem de alta patente, mas era um homem que acreditava em Jesus, não era um judeu. Ele era romano, mas era um homem que acreditava em Jesus. E de repente ele vai à frente de Jesus, ele para e olha para Jesus. Ele diz, Senhor, o meu servo em casa, um rapaz a quem eu amo muito, está muito doente. Está muito doente. O senhor pode curá-lo? Ele diz, Jesus, estou indo lá agora. Querido, um pedido de uma pessoa sincera de coração, o Senhor não recusa. Ele diz, estou indo lá agora, mas aquele homem temeu. Aquele homem disse, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas daqui manda com uma palavra, eu sei que o rapaz será curado. Porque eu entendo de princípio de autoridade, eu vivo isso, eu sou militar, eu sei o que é o princípio de autoridade. Quando o comandante manda, nós obedecemos. O Senhor, ele diz, o Senhor é o general de toda a criação. Manda uma palavra, manda só com uma palavra, e aquela enfermidade que está no rapaz tem que sair, porque é o princípio de autoridade. E eu sei que o Senhor é leal à sua palavra. Se o Senhor mandar uma palavra, ele vai estar curado. E ele vai além, ele diz, Senhor, eu tenho soldados abaixo de mim, e quando eu digo a eles, faz, eles são obrigados a fazer, e eles fazem. Quando eu digo vem, eles vêm, vai, eles vão. Isso é o princípio de autoridade. Simplesmente obedece, porque sabe que a lealdade é um princípio que ativa o poder da autoridade. E ele disse também, Senhor, eu também tenho servo, não é só soldado não, mas eu ensino o princípio de lealdade, o princípio de autoridade aos meus servos em casa. E é justamente para isso que eu estou pedindo. E eles aprenderam a obedecer. E Jesus olha e diz a esse homem, ei, nem em Israel vi tamanha fé. Uma fé baseada no princípio da lealdade. Lealdade à autoridade. Aquele homem foi leal à autoridade de Jesus. Aquele homem reconheceu a autoridade de Jesus. E naquele exato momento, aquele rapaz fica curado. Querido, é o momento de nós entendermos o princípio da lealdade à autoridade. O Senhor Jesus é a autoridade máxima, não só no planeta Terra, mas em toda a criação. E se eu entender que Ele é leal à palavra, e eu respeitar esse princípio de autoridade que Ele tem, nada será impossível para mim e para você. Mas eu preciso entender e viver isto. Porque se eu não entender, ou se eu pensar que eu entendo e não vivo, significa que eu não entendi. Ou então, querido, significa que eu sou um hipócrita. Eu fiz uma frase, por favor, Márcio. Entender e ser leal ao princípio de autoridade produz o mover de Deus. Quando aquele oficial entendeu isso, e manifestou isso, e viveu isto, ele ativou o princípio de autoridade que estava em Jesus, e a palavra foi até a casa daquele homem, e no exato momento, aquele jovem ficou curado. É tempo de exercermos e viver esse princípio. Jesus é a nossa autoridade máxima. Não há nada que Ele não possa resolver na minha vida e na sua vida. Então, querido, mais uma vez, não é hora de ficar angustiado, não é hora de ficar triste, não é hora de ficar decepcionado, e muito menos achando que tudo vai dar errado. Não, querido irmão, nada foge do controle das mãos de Deus. Deus não abriu mão do controle. Ele é leal à sua palavra, e tudo o que Ele falou na palavra vai se cumprir, porque tudo passará, a palavra não passará. Então, querido irmão, eu só queria compartilhar com você isso nessa noite. Estamos numa guerra. É tempo de orar sem cessar. É tempo de quebrantamento de coração. E é tempo de entender e viver
a lealdade à autoridade, e principalmente à autoridade máxima. Nunca duvide do Senhor Jesus. Nunca ache que Ele não é capaz. Quando eu acho isso, eu creio que é uma coisa que entristece muito o coração de Deus. Ele vai olhar e vai falar: você está duvidando do meu poder, da minha bondade, do meu amor por você? É isso que permeia o teu coração? Então, querido, é tempo de crer. É tempo de crer que Deus está levantando um povo forte. Deus está levantando uma igreja gloriosa. Eu e você somos essa igreja. E eu queria orar, não só pela pandemia, mas queria orar pelo despertar da igreja. Queria orar para que o Espírito Santo me desperte mais e mais e mais. Para que o Espírito Santo desperte a sua vida, a nossa vida. Porque, querido, eu quero viver os últimos dias da igreja do Senhor Jesus na face da terra. Eu achava que não iria haver o arrebatamento hoje. Eu penso que eu verei. E tenho desejado ardentemente ver esse dia. O dia do arrebatamento. Onde nós que estivermos vivos, subiremos ao céu com o Senhor Jesus. Ah, que dia maravilhoso. Maranata, vem Senhor Jesus. Pai, no nome de Jesus. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Eu invoco esse nome nessa oração. Pai, eu quero abençoar a tua igreja, Vida Nova. Eu quero abençoar a tua igreja na face da terra, não importa o nome. Pai, que os teus filhos, as tuas filhas, que todos nós possamos, ó Pai, viver esse despertamento do teu Espírito. Viver um concerto que teu Espírito produza em nós. O arrependimento. Senhor, que possamos lavar as nossas mãos, que possamos limpar os nossos corações e nos apresentarmos ao Senhor como uma igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem rugas. Uma igreja que vai receber o poder do teu Espírito de uma forma tão grande, tão poderosa. E eu creio, como nunca houve na terra, eu creio que será mais do que o dia de Pentecostes, porque ali eram poucas pessoas. Hoje, nós somos muitos filhos e filhas do Senhor na face da terra. E creio que o derramar do teu Espírito vai ser algo tão grande, tão maravilhoso. Ver os teus filhos cheios do teu Espírito, manifestando a tua glória na face da terra. Pai, eu quero viver esse tempo. E depois de tudo isso será arrebatado. Ah, Deus, que maravilha. Por isso eu abençoo o teu filho, abençoo a tua filha. Não só nessa noite, mas no final de semana, na próxima semana, nesse mês, no próximo mês, o tempo que nós vivemos nessa terra, viveremos debaixo da tua bênção. No nome de Jesus, Pai. Obrigado, Deus, por poder entrar em cada lar, em cada casa. Que cada família possa ser abençoada por Deus. Cada um possa ser abençoado por Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria dizer, querido, algo tão precioso, tão valioso, nada mais é tão valioso como a sua própria vida, como a minha vida. Se tem algo de tão valor, que não dá para dimensionar esse valor, precificar esse valor, é a minha vida e a sua vida. E se eu quero aumentar o valor da minha vida, eu preciso entregar nas mãos de um Deus verdadeiro. Eu preciso entregar nas mãos daquele que é o único que pode me salvar, que pode me perdoar, que pode me curar e transformar a minha vida, o Senhor Jesus. E eu quero te convidar nessa noite, você que está aí me vendo e me ouvindo, que tal você orar comigo e entregar toda a sua vida, toda a sua história nas mãos de Jesus Cristo, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o Criador de todas as coisas. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Se você quiser, diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego o meu coração, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu te recebo como o meu Salvador. E quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Escreve uma nova história.
e escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero viver e morar com o Senhor para todo sempre. Perdoa todos os meus pecados. E eu te agradeço. Muito obrigado, porque o Senhor me recebe como eu sou. Mas eu quero pedir, muda a minha vida, muda a minha história. Obrigado, Senhor. Que Deus te abençoe. Se você orou dessa maneira, entregando a sua vida a Jesus, ou se você orou pedindo perdão, se reconciliando, por favor, mande uma mensagem para nós. Nós estamos aqui para te servir. Nós estamos aqui para estar com você. Não importa a distância. Eu estou entrando na sua casa, ou talvez no seu celular. Ou para aqueles que ouvirão depois, talvez aí no seu celular só a voz, mas estou falando com você. Não tem distância. Nós estamos juntos. E mais perto do que você imagina. Mande uma mensagem. Tem o chat, tem o zap. Fala conosco. E que Deus te abençoe.